Olá, pessoal. Nesta pequena aula nós vamos recordar alguns conceitos, algumas noções da geração, transmissão e distribuição da energia elétrica comercial. Conceitos que vão ser bastante importantes e necessários para o desenvolvimento da nossa disciplina. Para começar, o nosso sistema de geração, transmissão e distribuição de energia é definido pela ANEEL, que é a Agência Nacional da Energia Elétrica, sendo que o que nós vamos focar nesta aula é a energia em baixa tensão alternada, valendo tanto para a energia trifásica gerada por geradores rotacionais, ou como para a energia trifásica, que é fornecida por transformadores. A energia do sistema convencional de geração é induzida em 3 conjuntos de bobinas que estão dispostas de modo equidistante entre elas no estator do gerador, que é a parte fixa dessa máquina. Nesse gerador rotativo, há o rotor, que é a parte móvel magnetizada da máquina. Ele, quando rotacionado por uma força externa, que pode ser a força da água, uma turbina a vapor, um motor a combustão, etc. Em movimento, esse rotor passa a induzir magneticamente as bobinas, gerando diferença de potencial entre as duas pontas da bobina. O valor da tensão será variável, proporcional à quantidade de campo magnético imposto à bobina, sendo que esse valor varia com a posição do polo em relação à bobina. Os polos magnéticos fazem a magnetização das bobinas em sequência, passando pela bobina A, seguindo pela bobina B, bobina C, e assim sucessivamente, valendo para o polo norte e para o polo sul desse rotor. Essa variação da posição dos polos em relação às bobinas gera uma tensão variável e com polaridade alternada, que muda devido à inversão do polo que passa pelas bobinas. As tensões geradas nas 3 bobinas são idênticas, mas se apresentam defasadas entre elas. O valor nominal da tensão alternada variável é chamado de valor eficaz, podendo ser entendido como sendo um valor resultante de todos os valores do zero até o valor máximo atingido pela geração. Para que as 3 tensões das 3 bobinas sejam configuradas como uma ligação trifásica, é necessário que se faça uma interligação entre elas. No esquema mostrado, nós temos o sistema em estrela, onde nós temos uma conexão num ponto comum com 3 pontas, uma de cada bobina, formando o que nós conhecemos como o ponto neutro da instalação. As outras 3 pontas restantes dessas 3 bobinas são as fases do sistema estrela. Com essa ligação, tem-se as tensões nas próprias bobinas, que é o VA, o VB e o VC. E resultando ainda as tensões entre as fases. Tensão entre a fase A e B, tensão entre a fase B e C, tensão entre a fase C e A. As tensões existentes entre cada fase e o neutro são chamadas de tensão de fase. As tensões resultantes entre essas fases são chamadas de tensão de linha. No sistema estrela, desde que as tensões de fase sejam iguais, o que seria normal, os valores das tensões de linha também são iguais, sendo seus valores raiz de 3 vezes o valor da tensão de fase. No Sistema Nacional de Energia Elétrica, os valores de baixa tensão em corrente alternada são padronizados, como se vê na tabela, quando o sistema adotado é a ligação em estrela.